Lucas 10 e 29, quem achou, diga amém. Vamos ler aqui a parábola do bom samaritano. Diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus respondendo para aqueles homens que estavam interrogando ele, quem era o seu próximo, ele vai contar uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, diga assim, teve piedade dele. Diga com mais fé, ele teve piedade dele. Versículo 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Os homens disseram para Jesus: aquele que teve misericórdia ou piedade dele. Respondendo aquele perito na lei. Então disse Jesus a ele: vá e faça o mesmo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, estamos diante da tua santa palavra mais uma vez. Nenhum homem, ó Pai, por mais culto, por mais correto que seja, é digno de estar aqui e pregar a tua palavra. Mas é pela tua misericórdia que eu estou aqui, Senhor, como um servo, como um instrumento do Senhor nessa noite, para alimentar a tua igreja, para direcionar a tua igreja, para falar aquilo que a sua igreja precisa alimentar-se, Senhor. Eu peço que nesse momento, Pai, o Senhor tire do meu coração todo sentimento e pensamento que é meu, e coloque em mim somente aquilo que vem do Senhor, aquilo que é puro, aquilo que vem do alto. Eu peço que o Senhor fale nos nossos corações de uma forma contrita, incisa e direta, Senhor. Nós precisamos mais uma vez ouvir a tua voz através da tua palavra. Que o nosso espírito seja alimentado por aquilo que o Senhor tem para nos alimentar nessa noite. E assim que nós oramos, meu Pai, dizendo: fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E o tema da mensagem de hoje é exercendo a piedade. Nós temos alguns entendimentos sobre piedade, muitas vezes que elas são muito rasas, perto do entendimento bíblico e o entendimento verdadeiro que Jesus nos traz sobre a piedade. Vendo a parábola do bom samaritano, nós aprendemos algumas coisas com Jesus muito importantes. Havia um homem que era perito na lei, era um doutor da lei, e ele indagando Jesus, quando ele disse para a gente amar o próximo, ele indagou Jesus e falou assim: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu para ele com uma historinha muito simples. Tinha um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, e no meio da estrada encontrou alguns homens maus. Esses homens encontraram esse homem que estava pela estrada e roubaram as coisas dele, deixaram ele sem roupas e espancaram quase a ele à beira da morte. Não muito distante, estava passando ali um sacerdote. Era um homem que ministrava supostamente no templo ou no tabernáculo. Um homem que ministrava a Deus em favor do povo. Um homem que tinha uma função muito importante dentro do seu ministério, do seu sacerdócio. Um homem que talvez deveria ter muita clareza a respeito da atitude que ele não teve no meio do caminho. E semelhantemente também um levita, provavelmente um homem também muito conhecedor de toda a Torá, de toda a lei, de todos os desígnios do Senhor, de tudo aquilo que Deus tinha dado como instrução, como lei para o povo de Deus. E mesmo esses 2 homens, tanto um sacerdote quanto um levita, homens que conheciam a palavra, homens que conheciam a vontade de Deus, eles se opuseram a socorrer aquele homem que Jesus disse que seria o próximo. Eles se opuseram, eles negligenciaram oferecer ajuda e socorro àquele homem, mesmo quando viu ele caindo à beira do caminho, quase morto. Então o nosso contexto nos dias de hoje é que a igreja aí fora, ela está no mesmo ambiente e na mesma atitude que o sacerdote e o levita que passaram à beira do caminho.
A igreja aí fora hoje, ela está tão corrompida com as coisas, que ela está alheia à dor e à necessidade do próximo. A igreja aí fora hoje, elas são tão legalistas e tão negligentes quanto ao cuidado do próximo, quanto à misericórdia ao próximo, que elas só pensam em si mesmas. E por isso, os homens que se dizem homens de Deus, as pessoas que se dizem conhecer a palavra de Deus, que dizem conhecer a vontade de Deus, por isso esses homens têm feito comércio do evangelho. Eles têm desprezado aquilo que é mais puro e verdadeiro, pessoas pela qual Deus morreu, enviou o seu filho para morrer. Hoje o meu zelo e o meu amor ao reino de Deus me permite falar que existe uma igreja tão legalista e tão negligente aí fora, quanto foram aqueles sacerdotes e levitas à beira do caminho. Pessoas que se preocupam com o luxo do templo, pessoas que se preocupam apenas com os seus carros, com as suas casas, se preocupam apenas com o dinheiro, enquanto Deus fala que quem serve ao dinheiro, serve a Mamon e não serve a Deus. Hoje nós encontramos aí fora a igreja mais pervertida da história da humanidade. Um dia, a igreja católica, ela foi contestada por Martim Lutero em 1517, porque a igreja católica estava corrompida, vendendo indulgências. A igreja católica, ela estava corrompida, vendendo pedaços da cruz de Cristo, pedaços do manto de Cristo. Ela estava vendendo pedaços de terreno no céu. E Martim Lutero, conhecedor das Escrituras, ele olhou lá em Romanos e disse: o justo viverá pela fé. E ele estava vendo que a igreja não estava mais caminhando pela fé, olhe para mim. A igreja estava caminhando pelo dinheiro. E ele levantou 95 teses contra a igreja católica. E pregou nas portas da igreja na Alemanha, numa igreja da Alemanha. Contestando, protestando contra a igreja que estava corrompida em 1517. Hoje, em 2017, a igreja está tão corrompida, ou muito mais, do que a igreja católica estava naquela época. Hoje nas igrejas eles vendem pedacinho de lenço, eles vendem uma marquinha da aliança, eles vendem rosa, eles vendem sal, eles vendem de todas as coisas no meio da igreja, para corromper o coração das pessoas e tomar o sustento delas muitas vezes. Quando as pessoas humildes têm dado do seu tudo para homens e não para Deus. Deus, Ele pede para a gente contribuir conforme aquilo que a gente tem, não conforme o que a gente não tem. E muitas pessoas têm corrompido o coração dos homens e das mulheres por causa da sua ganância. Sabe por que existem homens e mulheres vendendo o evangelho hoje? Sabe por quê? Porque existe quem paga. E quem paga é a igreja. Aqueles que se dizem igreja. Sabe por que os show gospel lá custam 30, 50 mil para trazer um cantor famoso? Porque tem quem paga. Sabe por que os pregadores cobram 10, 15, 20 mil para vir pregar 1 hora de palavra? Porque tem quem paga. Então hoje a igreja, que deveria ser a igreja verdadeira, a igreja que protestou um dia contra a corrupção da igreja católica, hoje deveria ser a igreja verdadeira, é uma igreja que está corrompida. Desculpa, mas nós não fazemos parte dessa igreja corrompida. Nós não fazemos parte. Eu não denomino uma igreja, eu denomino uma empresa, os homens que tiram dinheiro das pessoas para o seu luxo e o seu benefício próprio. Se você entrar dentro de um lugar e tiver luxo no templo, corre de lá, aquele lugar não é de Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendo com Jesus. Ele pregou no meio das montanhas, ele pregou na beira do mar, ele pregou no deserto, ele pregou nos vilarejos, ele pregou em Jericó, que era pior do que o vale do Jequitinhonha. Jericó era um dos lugares mais pobres que existia na região. Jericó era um lugar de miséria e pobreza, como o vale do Ribeira. Eram esses lugares que Jesus pregava. Em alguns lugares, Jesus chama de sinagoga de Satanás, em Apocalipse, capítulo 3. Alguns lugares onde você vê muito luxo no templo, onde vocês veem uma igreja rica, mas não se preocupa com os pobres e com o próximo, Jesus chama de sinagoga de Satanás. Essa é a realidade da igreja de hoje, que se diz igreja de hoje, pela qual, desculpa, mas nós não fazemos parte. Nós não fazemos parte dessa igreja corrompida. Nós fazemos parte de uma igreja simples e humilde, que está preocupada com o próximo lá fora. Sabe quem é o seu próximo? É sempre aquele pelo qual você precisa exercer piedade e misericórdia. Esse é o meu próximo e o seu próximo.
Sabe o que eu costumo dizer por aí, irmãos? Se um dia um pastor quiser ganhar dinheiro e ficar rico, então que ele vá trabalhar. Faz que nem eu e o pastor Juninho, acorda às 7 horas da manhã e vai lá dar um duro danado na nossa loja lá, para tirar o sustento. Aí sim ele pode comprar o carro que ele quiser, pode usar a roupa que ele quiser, se do trabalho dele ele for lá tirar o seu sustento. Agora, se ele quiser trabalhar e receber dinheiro da igreja, então que ele viva uma vida simples e modesta, como o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Não ostentando, não vivendo do luxo da igreja. Olhe para mim, o dinheiro que entra aqui, irmãos, é destinado ao reino de Deus, pelo qual as viúvas, os pobres e os necessitados fazem parte. Senão não tem motivo de trazer dinheiro aqui. Não tem motivo. Então não deixa com que ninguém nem nada corrompa o seu coração e desvie os seus olhos. Porque quem quer verdadeiramente exercer piedade, precisa estar disponível a olhar para o próximo. Aí ele perguntou, Jesus perguntou para aquele homem: qual dos 3 homens fez a vontade de Deus? O terceiro homem fez a vontade de Deus. E sabe quem era esse homem? Olhe para mim. Sabe quem era esse homem que fez a vontade de Deus? Um samaritano. Para quem não sabe, os samaritanos eles eram inimigos dos judeus, os que moravam em Samaria. Eles eram inimigos daqueles que moravam na Judéia. Eles eram mais ou menos assim que nem Kuwait, Iraque, Coreia do Norte, Coreia do Sul, África do Norte. Tipo assim, meio Corinthians e Palmeiras assim, tá ligado? Era mais ou menos desse tipo assim. Apesar que eu amo os palmeirenses, eu não amo só o time do Palmeiras. E quem quer saber, eu sou corintiano, irmãos. Então, o negócio fica esquisito aqui. Tô brincando, brincadeiras à parte. Mas era um povo que eles eram inimigos dos judeus. E interessante que 2 judeus passaram do lado de uma pessoa que estava precisando de socorro. E justo quem, irmãos? Justo quem foi lá socorrer aquele homem? Diga assim: Jesus chamou ele de bom samaritano. Jesus chamou ele de bom samaritano. Eu vou contar um negócio aqui agora para vocês. Talvez eu vou escandalizar alguns de vocês. Talvez eu vou trazer escândalo aqui agora. Nós estamos recebendo muita ajuda de roupa. Essa semana eu vou buscar alimentos lá no terreiro de Umbanda, de um amigo meu. O pai de santo do terreiro de Umbanda é meu amigo e amigo do meu primo César. O nome dele é Fábio. Sabe o que ele falou lá no terreiro de Umbanda? É como se fosse um samaritano, mas eles não são nossos inimigos. Ele falou assim: então um pastor, que é muito meu amigo, ele faz uma obra linda e maravilhosa lá no Vale do Ribeira. Falou: e nós, eles disseram, também somos filhos de Deus, nós temos que ajudar aqueles nossos irmãos. Porque esse amigo meu, o pastor Zé Rosa, ele não vive com o dinheiro da igreja, ele trabalha. E um dia eu quero trazer ele aqui para dar uma palavra para vocês. Escuta essa. Ele falou assim: porque eu nunca vi uma igreja evangélica se unir com o terreiro de Umbanda para ajudar o próximo. Deixa eu falar para vocês. Eu não quero ser o sacerdote legalista e nem o levita negligente. Eu quero ser o bom samaritano. Quarta-feira agora vai ter um ziriguidum lá no terreiro de Umbanda. E eu e o pastor Juninho nós vamos lá. Sabe por que eu vou lá no terreiro de Umbanda? Porque maior é o meu Deus do que o Deus que eles estão lá. Então, se ele me der a oportunidade de falar de Jesus lá, acredita, nós vamos acertar a flecha no alvo, que é o coração daquelas pessoas. E eu vou lá no terreiro para buscar o alimento que eles vão ofertar para os pobres. O bom samaritano lá no terreiro de Umbanda está ofertando dinheiro para os pobres. Aí eu vou falar que eu não vou receber, irmãos? Recebo com muito amor e carinho e dou um abraço em cada umbandista que estiver lá. E falo do amor de Jesus. E na hora que chegar lá eu vou colocar o pé naquele lugar e falar: demônio nenhum vai baixar aqui. Vocês vão ver. Jesus vai fazer uma grande obra naquele terreiro de Umbanda. Sabe por que eu estou falando para vocês? Porque eu vim da Umbanda e do Espiritismo. Desde os 6 anos de idade eu frequentei a Umbanda até os 12 com a minha mãe. Depois eu frequentei Espiritismo Mesa Branca, do Centro Espírita Paz e Amor. Então eu sei de onde Deus me tirou e sei que Deus também vai tirar eles daquele lugar. Não é o lugar, é quem eles estão servindo, sem entendimento. Então eu tenho que olhar para esses irmãos com olhos de misericórdia. Qual o medo que eu teria de ir num terreiro de Umbanda? Nenhum, irmãos. Nenhum. Quem está com Jesus não tem medo de lugar nenhum, irmãos. Acreditem. Não é pela nossa força, é pelo poder de Jesus que está em nós.
Então não se escandalize porque o pastor da casa de oração vai no terreiro de Umbanda quarta-feira. Porque se Deus quiser, no domingo o Fábio, o pai de santo, vai estar aqui com nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu falei para ele, eu vou lá, Fabião. Vou lá compartilhar um momento com vocês lá de alegria. Ele falou, você vai receber muita energia legal. Eu falei, demorou, cara. Eu falei, eu vou lá. Demorou. Eu falei, mas depois você vai comigo na igreja. Você vai sentar e ouvir uma palavra. Ele falou, com o maior prazer. Eu falei, eu quero que você traz. Ele falou assim que ele tem 112 filhos de santo lá, que são tudo discípulo dele. Eu falei, só que você vai levar aqueles caras também. Ele falou, demorou, quem quiser ir vai comigo. Está entendendo? Se prepara domingo que vem aqui, que vai estar cheio de pessoas aqui precisando do seu amor. Amém? Quando eles chegarem aqui, você vai dar um abraço neles, igual você dá em todo mundo aqui, igual você dá em mim. Entendeu, irmão? Por que eu estou pregando isso, irmãos? Porque nós temos que ter um entendimento verdadeiro do que é exercer piedade. A piedade para muitos lá fora é só, tem uma dosinha dele ali, coitadinho. Piedade não significa coitadinho. Eu vou trazer um entendimento verdadeiro para vocês do que é piedade, segundo diz as Escrituras. Piedade ela tem dois significados no grego. Em primeiro lugar, Theosebeia. Theosebeia do grego para o português, ela significa piedade com Deus, devoção, diga comigo, devoção, reverência, louvor e dedicação. Então, quando nós piedosamente vivemos na presença de Deus, que nem diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, aqueles que querem viver piedosamente com Cristo, vão padecer perseguições. Quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, vocês vão viver piedosamente, ele está falando, vocês vão viver Theosebeia. O que significa Theosebeia? Devoção, reverência, louvor e entrega. Então, para a gente viver com Deus piedosamente, nós vamos viver nessa devoção, nessa reverência a Deus, nesse momento de culto que nós partilhamos para Ele. Cada música linda que nós entregamos para Jesus é para Ele que nós cantamos. Esse momento nós vivemos piedosamente com Ele, é Theosebeia. Nós estamos sendo devotos dEle naquele momento, entregando a reverência que Ele é digno de receber. Com palavras, com música, com instrumentos, com levantar das mãos. Esse momento é ser piedoso na presença de Deus. Quantos desejam continuar piedosos com Deus? Esse é o primeiro entendimento sobre piedoso, ou piedade. O segundo entendimento, que também fala em 1 Timóteo capítulo 3, vem da palavra ósios no grego. Ósios significa compaixão, misericórdia e comiseração. Olha que forte. Não é só ter dó do próximo, é você ter compaixão. É você se compadecer dele. É você tomar o lugar dele no sofrimento. Então é muito mais profundo do que só ter dó. Você tem dó de um cachorro que é atropelado. Que dó, atropelou. Tem gente que tem mais dó do cachorro do que das pessoas, né? Diga misericórdia. Deus tem propósito com pessoas, não com animais. Animais têm o curto período deles de vida, enquanto eles estão aqui na terra, depois acabou. Mas para o ser humano, a nossa alma é eterna. Estão entendendo, irmãos? Então, ainda que o ser humano seja maligno, seja hostil, ainda que as pessoas talvez um dia te humilharam ou te machucaram, tenha misericórdia delas. Porque foi para essas pessoas que Deus mostrou misericórdia, sim ou não? Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele mostrou misericórdia para essas pessoas. Então nós também precisamos ter misericórdia, ter ósios por elas, compaixão, se compadecer. Nós precisamos ter comiseração. O nosso coração tem que se constranger ao ver uma pessoa padecer necessidade. E aí a minha pergunta é: como está o seu coração a respeito do próximo? Quantas pessoas têm sido negligentes ao cuidado do próximo? Quantos aqui têm feito visitas em hospitais para quem está enfermo? Ou tem orado por quem está doente? Quantos se lembram daqueles que estão encarcerados? Quantos se lembram daqueles que estão nos manicômios, nas casas de recuperação? Quantos se lembram daqueles que são órfãos? Quem está se lembrando dos refugiados da guerra da Síria? Quem está se lembrando daqueles que perderam um ente querido hoje? Nosso irmão Diogo e o Márcio hoje faleceram num acidente terrível.
Quem está se lembrando da família deles? Quem está praticando ósios com eles aí? Não podemos ser negligentes quanto ao cuidado do próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que precisa da minha ajuda quando ele está precisando. Quando ele está triste, eu vou me entristecer e chorar com ele. Quando ele tem uma necessidade, eu vou ajudar, estender a minha mão para ele. Quando ele está fraco, eu vou fortalecer ele. Esse é o ósios que a igreja ainda não entendeu, a piedade verdadeira. Diga assim comigo: eu preciso exercer piedade. Primeira vez que eu estive no Vale do Ribeira com o pastor Juninho foi dia 12 de junho de 2015, perdão. E o pastor Juninho estivemos lá pela primeira vez. O pastor Juninho já havia ido outras vezes, e eu estive lá pela primeira vez. Olhe para mim. Uma das vezes que eu mais chorei na minha vida quando eu fui dormir foi nessa vez. E quando eu vi o estado de miséria deles, e olhe para mim, não é só a miséria física, era uma miséria espiritual muito grande. Era uma miséria de abandono, de descaso. Quando eu vi alguns índios e quando eu vi alguns quilombolas, a gente foi em 4 comunidades quilombolas. 3 a primeira vez, depois a segunda vez a gente foi em 4. No São Pedro, Galvão, em Voporanduva, e depois nós fomos na comunidade Unguara. Tribo indígena, nós fomos na Araçamirim, na Subaúma, na Pindotiê, e agora a gente está indo na Taquariti. Mas lá tem 16 comunidades quilombolas e 12 tribos indígenas espalhadas. Lá tem ainda umas pessoas que são chamadas de caiçaras. E são muito pobres. Tivemos numa comunidade de caiçara chama Jairê, muito humilde. Preguei Jesus com muita força naquele lugar um dia. Muitas pessoas se renderam ao senhorio de Jesus naquele lugar. Tem uma igrejinha da Assembleia lá, graças a Deus por isso. E meu coração se compadeceu demais daquele povo, a ponto de eu ter chegado e falado: Juninho, vem cá. Quanto tempo faz que você conhece essa obra? Tanto. Falou: Zé, as pessoas não apoiam, não ajudam tanto. Falou: cara, eu voltando do Vale do Ribeira, Juninho vai lembrar. A gente vai fazer essa obra aqui, Juninho, todo mês a partir de hoje. Todo mês. A gente veio, a gente orou, né, pastor? Na volta. Falei: então a gente entrega na presença de Deus. Senhor, queremos todo mês vir aqui assistir essas pessoas, trazer comida para elas. A gente quer vir aqui pregar o evangelho, quero dar um abraço nelas. Quando vocês chegam na tribo indígena, sabe o que acontece? Aquelas criancinhas, elas saem do meio assim, irmãos, da oca delas assim, que é muito simples. Elas vêm abraçar você. A gente dá um abraço, sabe por quê? Porque eles não têm esse abraço. Aquelas criancinhas, elas vêm porque elas sabem que a gente está trazendo alguma coisa para elas comerem. Muitas famílias quilombolas, quando você vai na casa deles, sabe o que eles falam? Pastor, obrigado por vocês terem vindo aqui trazer para nós. A gente não tinha o que comer. Sabe o que é, irmão? Você entregar uma cesta básica na mão da pessoa, ela virar as costas e colocar um arroz na panela para fazer para as crianças comer, porque eles não tinham nada. Alguns de vocês já se depararam com uma situação dessa? E a igreja continua sendo egoísta. Irmãos, se a gente não conseguir levantar aqui, pelo menos 100 cesta básica por mês, só aqui, nós estamos negligenciando a piedade. Desculpa, porque até o seu filhinho que leva merenda na escola gasta mais dinheiro do que uma cesta básica. Eu como em restaurante caro. Como? No meu trabalho, mas como? Mas só que na hora que eu vou doar a cesta básica aqui, irmãos, eu dou no mínimo 10. Nós vamos negligenciar a piedade que Cristo delegou para a sua igreja. Nós temos que praticar esse ódio, irmão, sabe como? Com amor. Nós temos que ser movidos em compaixão pelo próximo. Tem tantas pessoas à beira do caminho. As pessoas que chegam à beira do caminho aqui na casa de oração, nenhuma eu lanço fora. Nenhuma. A gente se compadece e ajuda todos que vêm à nossa mão. Porque se elas estão vindo no nosso caminho é porque Jesus colocou e sabe que a gente tem condição de cuidar. O Vale do Ribeira faz parte do nosso caminho. E lá nós vamos estabelecer algo muito forte no reino de Deus naquele lugar. Nós vamos estabelecer como igreja algo muito forte naquele lugar. Porque Jesus deu essa missão para nós. Foi Jesus que fez isso. Não foi o pastor Zé Rosa. Não foi o pastor Juninho. Não foi outros pastores que chegaram lá. Foi Jesus que fez isso. Os irmãos que estiverem lá conosco nesse dia 21 ao 23, lá no Vale do Ribeira, eu vou chamar alguns quilombolas para eles darem alguns relatos da realidade deles há 2 anos atrás e a realidade deles hoje. Vocês vão se alegrar, a gente vai filmar lá e depois vocês vão passar aqui pra gente, tá? A gente vai filmar. Vou filmar e vou documentar todos os depoimentos que os irmãos derem lá. Eu quero trazer todas as informações para a igreja.
Deus está conosco nessa obra, igreja. Então nós não podemos ser negligentes quanto ao cuidado das pessoas, daqueles que sofrem, daqueles que estão padecendo. A gente esteve na rua na terça-feira, irmãos, e acredita, eu falei para vocês, eu falei na reunião aqui, os mendigos não morrem de fome. Eles ficam um dia sem comer, meio dia, às vezes bebe muita pinga, fica enjoado, não come, às vezes está sem força para sair do lugar. Um cara comeu 2 marmitex, enquanto eu e o Felipe estavam orando pelas outras pessoas, o cara comeu 2 marmitex, tinha 1 quilo cada marmitex quase. O cara estava com fome. Fomos, oramos por eles. Como eu falei, eu torno a repetir, irmãos, eles estavam muito fedidos. Nessa época de frio eles não tomam banho. Eu posso falar para eles, irmão, eu não me importo com o fedor dos mendigos, porque Jesus veio para os mendigos. E o compromisso da igreja é ir lá e abraçar eles. Fica tranquilo, você não pega doença não, viu, irmão? O máximo que pode acontecer é sujar sua roupa, e você tem um monte para trocar. Quem exerce a piedade vai ter todo o amor, os braços abertos para abraçar o mendigo. Eu queria trazer eles aqui hoje, mas não foi possível por causa deles. Eu peguei minha esposa e minha filha e fui lá buscar eles. Eles não estavam lá. Eles iam tomar banho na igreja, ia comer aqui. Mas sabe o que eu gostaria que a igreja começasse a se compadecer? De verdade. De quem não tem condição. Algumas pessoas não têm condição, nem estrutura emocional, por isso elas se tornam mendigos de rua. Perderam as bases familiares, perderam as estruturas, foram ofendidos, magoados, passaram por dificuldade ou pelo vício. E a igreja não pode negligenciar o amor a eles. Quando eu falo amor a eles, eu não falo só a comida. Eu falo a palavra de Deus, a tua oração por eles, o teu abraço para eles. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós não podemos ser negligentes quanto ao cuidado da nossa família. Aperta o cinto aí agora. Nós não podemos ser negligentes quanto ao cuidado da nossa família. Eu preguei um pouquinho disso daqui na quinta-feira, mas eu vou dar um peteleco de novo. O nosso próximo é aquele que está precisando de nós muitas vezes. E olhe para mim. Quantas vezes a nossa família precisa do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso amor e do nosso cuidado, e nós negligenciamos? Por favor, não me trate melhor do que você trata seu marido, sua esposa, porque você vai estar sendo um hipócrita se você fizer isso. Não trate melhor eu do que você trata seu filho. Exerça piedade, tendo compaixão de quem precisa do seu lado na sua casa. Antes de você sair de casa e vir para cá, coloca a sua piedade, o seu coração na sua família. Já vi pessoas darem presentes para pessoas de fora e esquecerem os familiares de dentro. É minha esposa mesmo, não é meu marido mesmo, não tem problema. Tem problema sim. Porque o primeiro sacerdócio que você vai exercer na sua vida está lá dentro da sua casa. Então não trate os de fora melhor do que você trata os de dentro. Senão está tendo uma inversão de valores. Isso não significa que você não vai ter problemas para resolver. Isso não significa que você não vai ter dificuldades para resolver com seu cônjuge, com seus filhos. Não significa. Significa que você tem que exercer ósios dentro da sua casa em primeiro lugar. A negligência quanto ao próximo, ela começa dentro de casa. Então, se um dia, todavia, para cuidar da sua família, você precisar faltar de um culto, falte. Mas exerça ódios, piedade dentro da sua casa. Vai dar uma atenção para os seus familiares. Mas não é ficar em festa também, comendo e bebendo com os parentes, não é isso, irmãos. Ficar lá só no bate-papo e tal. Eu falo de você dar atenção para a sua casa. Os parentes também têm necessidade, você vai conversar. Dê atenção para a sua casa. O maior amigo da mulher é o marido. E o melhor amigo do marido é a mulher. Tem que ser. O maior confidente dos seus filhos tem que ser os pais. Se os pais não confiam no filho, então tem alguma coisa errada. Eu falei para o Felipe. Felipe é meu filho do coração. Eu falei, Felipe, por pior que seja o que você fizer, me fala a verdade. Eu falei que se eu descobrir a mentira, uma que você vai apanhar. Vou dar de chicote no seu lombo. Eu falei, outra que eu vou perder a confiança em você. E você vai ser muito prejudicado lá na frente. Eu falei, por pior que você fizer, fala a verdade para mim. Que eu vou te cobrir, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te amar. Eu falei, eu sei que você vai errar. Tem 19 anos, você vive uma vida diferente. Eu falei, mas eu sei que você vai errar. No dia que você errar, me fala. Que a pessoa que mais vai te amar e vai te ajudar é o seu pai. Eu falei, seu pai morreu há quase 3 anos atrás. Sua mãe não quis saber de você. Eu falei, eu quero ser seu pai e sua mãe, quero te orientar da melhor forma. Eu falei, mas para isso a gente precisa ter um relacionamento de confiança. Eu falei, eu confio em você.
Comprei uma moto para Felipe e falei assim: Felipe, você não vai andar na moto enquanto o pai não falar. Sabe o que ele fez o dia inteiro hoje? Ele ficou aqui limpando o salão. Enquanto eu não cheguei, ele não saiu com a moto. Ele falou: pai, você falou para mim não andar, eu não andei com a moto. Eu falei: é isso daí, filho. Eu falei: eu vou cuidar de você igual eu cuido da Carolina. Eu falei na frente da minha filha e da minha esposa. Eu falei: eu vou amar o Felipe, porque ele é meu filho do coração, igual eu amo a Carolina. Outro dia cheguei pro Felipe lá, falei: ó, filhão, tô 50 aí. A Carolina falou: pai, e o meu? Eu falei: toma aí também. Eu falei: não, tem 9 anos, já quer dinheiro já. Eu falei: Felipe tinha coisa para pagar, mas 9 anos já queria dinheiro. Eu falei: não, pai, isso aqui eu quero comprar uma boneca Reborn. Eu falei: meu Deus do céu. Então a gente tem que exercer piedade dentro da nossa casa. Porque Deus deu a nossa casa para a gente cuidar dela. Cadê os maridos aí? Digam amém. Nós temos que amar a nossa esposa, olhe para mim, igual Cristo amou a igreja. Eu sei que não é fácil. Tem hora que as mulheres, elas não é fácil. Mas as mulheres foram dadas para nós, olhe para mim, igreja, como um presente. As mulheres são a obra-prima de Deus. Sabe por que as mulheres são a obra-prima de Deus? Porque Deus extraiu a mulher do homem. Entendeu? Deus tinha feito o homem muito bom, então fez uma obra-prima que seria a mulher. Estou brincando um pouquinho, pra vocês relaxar um pouco. É muito tenso. Mas Deus deu a mulher para o homem para ela ser ajudadora. Posso falar para vocês? Meu ministério hoje não seria 10% do que ele é, se não fosse a minha esposa. Todo o suporte emocional, todo o amor que eu preciso, ela me completa. E ela me dá suporte para isso. Muitas vezes até minha esposa me ensina da palavra. Ela ouve algumas pregações, ela está lendo a Bíblia, a gente conversa, e eu aprendo com ela, mas eu também ensino muito minha esposa. Então nós temos que ter esse relacionamento, irmãos, porque relacionamento cultivado na presença de Deus, a atenção que o marido dá para a esposa dá para o marido, que os pais dão para os filhos, e os filhos também dão para os pais, é exercer piedade. Para exercer piedade lá fora, tem que exercer piedade dentro de casa em primeiro lugar. As pessoas mais importantes que Deus deu para estar ao seu lado estão dentro da sua casa. Ainda que de vez em quando saia uma tretinha santa, e é normal. Entendeu? E quando sai uma faísca aí. Diga assim comigo: eu preciso exercer piedade dentro da minha casa. Em Mateus capítulo 7, no versículo 12. Abre lá comigo bem rapidinho para a gente avançar na palavra. Mateus 7, 12. Mateus 7, 12 diz assim: Jesus: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, antes de acabar o sermão do monte, Jesus estava falando para eles: faz para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para vocês. Quando muitas pessoas oram, quem ora e pede alguma coisa para Deus? Levanta a mão. Não é pecado não, pode levantar a mão. Eu também oro todos os dias. Muitas vezes, você é a resposta de oração de outra pessoa, sabia? Deus não vai mandar um anjo do céu para vir trazer o que a pessoa precisa. Deus não vai mandar um anjo do céu para trazer uma palavra de conforto. Deus não vai trazer um anjo do céu para pregar o evangelho para aquela pessoa que está orando, pedindo para Deus misericórdia. Deus vai usar a sua vida piedosa para acudir essa pessoa que está orando, para acudir essa família que está aflita. Posso falar para você, irmãos? Para exercer piedade, não precisa perguntar para o pastor, não. Por favor, vai lá e exerce piedade. Deixa Deus usar a sua vida. Pastor, eu estava com o dinheirinho aqui da oferta separada para trazer no domingo, e Deus colocou uma família pobre no meu caminho. Vai lá e ajuda essa família. Não traz aqui, vai lá e ajuda quem Deus colocou no seu caminho. Porque se a igreja de Jesus Ele sustenta, depois Ele vai trazer recursos para você trazer um outro dia. Mas se Ele colocar uma família pobre no seu caminho, vai lá e leva para eles. Isso é exercer piedade. A igreja de Jesus, não vai faltar recursos para a igreja dele. Mas para aqueles que precisam e clamam a Deus, Deus vai usar a sua vida para que isso aconteça. Você está entendendo o sentido de piedade? É muito mais profundo do que ter dó. Ósios fala de compaixão. Eu vou colocar esse esboço aqui depois lá no WhatsApp. Eu quero que vocês guardem isso no coração.
maior função da igreja hoje é exercer piedade com sabedoria, com prudência. Quem está entendendo, diga amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Quem achou 1 Timóteo 2 e 1, diga amém. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as... Versículo 2, pelos reis também e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 2, depois ele falar para a gente fazer súplicas e orações por todas as pessoas que exercem autoridade e por todas as pessoas do mundo, ele fala assim: façam isso com toda piedade e dignidade. Olha o que a piedade e dignidade vai nos conduzir a fazer. Vai nos conduzir a levar salvação, ou seja, a pregar o evangelho para todos os que estão perdidos. A piedade, o ósios, eu vou ficar aqui embaixo agora, vai aparecer minha cara aqui, né? O ósios vai nos mover a pregar o evangelho a fim de que se cumpra 1 Timóteo 2 e 1, para que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora minha pergunta é: quem é a verdade? Quem é a verdade, igreja? Os irmãos têm medo de responder quando eu pergunto, misericórdia. Jesus é o caminho, a verdade e a... Não pode responder, quem é a verdade? Jesus é a verdade. Para que eles conheçam a verdade, a igreja precisa exercer piedade. Até rimou, né? Para que as pessoas conheçam quem é Jesus e cheguem ao pleno conhecimento dele e alcancem a salvação em Cristo, nós precisamos exercer a piedade. Eu já falei isso outras vezes, mas eu vou falar talvez pela 10ª vez, eu não me canso de falar. Uma missionária de 15 anos de idade da Missões Horizontes, eu estava na igreja do Nazareno no Parque das Nações no ano de 2006, faz tempo, em 11 anos. Uma moça de 15 anos, ela fazia um intensivo de missões lá em Monte Verde, na Missões Horizonte. E ela falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Ela falou assim: quem tem Jesus aqui? Quem tem Jesus eu também pergunto, dá uma glória a Deus aí. Eu falei, glória a Deus, tá? Eu estava na primeira cadeira, cheio do amor de Cristo. Fazia 2 anos que eu estava convertido e tal, e dando piroleta ali, cheio do Espírito Santo. E eu falei, eu tenho amor por Jesus. Ela falou, é mesmo? Ela falou, nós estamos na Missões Horizontes, fazendo traduções de Bíblias em 30 línguas diferentes, entre elas indígenas e africanas, para levar Bíblias para quem não conhece a Cristo. Ela falou, porque eu quero dar um exemplo para vocês, eu também vou usar o exemplo dela. Ela falou, imagina se tem uma pessoa que está lá fora e está morrendo num hospital. E você tem o antídoto ou o remédio para que essa pessoa seja curada, mas só você tem. Ele falou, se você não levar o remédio para essa pessoa, o que você é? Algumas pessoas falaram, assassino, egoísta, malignos. Falaram, matador, muitas coisas falaram. Aí ela virou e falou assim, é mesmo? Falou, você então é assassino, você é egoísta, você é mesmo. Falou, porque você tem Jesus e está deixando as pessoas morrerem lá fora sem conhecer Jesus. Todas as vezes que eu falo disso, eu lembro dessa história dessa menina. Ela tinha 15 anos, e sabe o que aconteceu comigo naquele momento? Eu comecei a chorar. Eu era líder de jovens lá na igreja do Nazareno, no Parque das Nações. Eu estava preocupado com um jovem só lá dentro. Meu pastor era um grande missionário. Hoje ele está lá em Gurupi, Tocantins. Se o senhor estiver me assistindo aí, pastor Alessandro, obrigado por o senhor pregar Jesus para mim, Deus abençoe. Ele era um grande missionário. Aí sabe o que eu fiz com aquela juventude? Eu era líder de jovens. Falei, vamos sair para a rua. Toda sexta-feira a gente saía para as ruas evangelizar. A gente começou, aí a gente associou com o ministério, chamava Pão do Céu e Pão da Terra. Eles levavam sopas, quando estava frio, levavam comida. E aí a gente fez um intercâmbio com eles. A gente usava os jovens para pregar e eles para levar comida. O Ministério de Ação Social levava comida, e nós, com a juventude, pregando. Aí nós mandamos confeccionar panfletinho, nós compramos Bíblia, nós levamos cobertor, nós levamos roupa, nós levamos remédios. Eles arrumaram umas bolsinhas com remédio, com aspirina, com anador, essas coisinhas e tal, escova de dente. A gente ia pregar o evangelho. A gente pregava para jovens, a gente pregou o evangelho para prostitutas, para travestis, para moradores de rua. E aí começou a despontar meu ministério de evangelismo. Então aqueles que
verdadeiramente vão viver em piedade com o Senhor, vão olhar para os próximos com olhos de misericórdia, e não com olhos de egoísmo, igreja. Por favor, se tudo isso que eu estou pregando não é verdade, então que Deus me tire do Evangelho. Mas se o que eu estou pregando é mais pura verdade, vamos se mover nesse propósito, igreja. Vamos se mover diante dessa palavra. John Wesley disse assim: Deus, me dá 100 pessoas que abominem o pecado e amem a Deus acima de tudo, e eu mudarei o mundo. Eu também peço, Senhor, me dá 100 pessoas com esse mesmo propósito, que odeiem o pecado e que amem a Deus e desejem fazer a sua obra, e a gente vai transformar esse mundo. 100 pessoas ativas no reino de Deus, trabalhando para Jesus, exercendo piedade, vivendo o Evangelho na íntegra, irmãos, vivendo o Evangelho prático e não mais teórico, como eu preguei há 2 domingos atrás. Por favor, vamos viver essa verdade do Evangelho. Eu estou aqui numa posição de servo, eu quero servir vocês, eu quero ensinar vocês a verdade sobre o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que aquilo que nós temos vivido. O Evangelho não é o meu umbigo, o meu Evangelho é todos os umbigos. Porque se o Pai é nosso, diga assim: o Pai é nosso, então o pão não pode ser só meu. Vocês estão entendendo? Se o Pai é nosso, o pão também é nosso, a palavra também é nossa. Então nós temos que fazer o quê? Compartilhar com os nossos irmãos. Nós temos que ser servos dos nossos irmãos. Nós temos que aprender a servir os nossos irmãos, o nosso próximo. Primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: amai o... Tem 2 passagens bíblicas, uma que fala: amai o próximo como a ti mesmo. Agora uma outra passagem bíblica que o pastor Juninho leu alguns domingos atrás, diz assim: amai ao próximo como eu vos amei. É diferente. Se você amar o próximo como você se ama, quando você estiver meio com baixo astral, estiver meio down, estiver meio com anorexia, né? Anorexia espiritual, você não quer comer nada, não quer se alimentar, está meio deprê. Quando você estiver meio mal, aí você não vai amar o próximo também, porque você não se ama. Mas se a gente aprender a amar o próximo como Jesus amou, aí vai ser verdadeiro esse amor. Aí esse amor vai vir com força na vida das pessoas. Quem recebeu o amor de Jesus? Então quem recebeu o amor de Jesus agora tem que aprender a compartilhar o amor de Jesus. Compartilhar o amor de Jesus. Eu falo a mesma coisa de formas diferentes, mas a minha pregação não é nada novo. Eu não tenho muita coisa nova para pregar, eu prego a mesma coisa de forma diferente. Mas o cerne do Evangelho hoje, olhe para mim, é a gente ganhar almas e cuidar bem delas. No que diz respeito à função de uma igreja no reino de Deus, a nossa função é ganhar almas e cuidar bem delas. Então a minha função como pastor é cuidar bem de você. Vamos exercer piedade, diga glória a Deus. Em segundo lugar, abre em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Só vira algumas páginas para frente. Já estou acabando já, você vai embora mais cedo hoje. Diga glória a Deus. Fica tranquilo, irmão, você vai passear com a família, vai comer um McDonald's, uma pizza. E se quiser ir lá no Lagreiro, o pastor Juninho vai pagar para você, tá bom? Lá tem carne de Red Angus, tem mandioca cremosa, tem uma saladinha de rúcula tremenda lá naquele lugar, tá bom? Em nome de Jesus. 1 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo ensinando o jovem Timóteo, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. E ele fala: o exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo, diga assim, para tudo, é proveitosa. Ele prossegue dizendo: porquanto traz consigo a promessa da vida presente e também da vida futura. Olha o que a promessa nos remete. Perdão, olha o que a piedade nos remete. Ela nos remete a promessa da vida presente e da vida futura. O exercício da piedade vai fazer o que conosco, irmãos? Ajudar os irmãos a evitar falatórios profanos e inúteis. Diga misericórdia. A piedade vai nos fazer os irmãos ficarem longe de problemas. Quando nós exercemos piedade no meio dos santos ou no meio da igreja, nós temos que exercer a piedade de uma forma que nós queremos ver paz no nosso meio. Exercer piedade para tudo é proveitoso, tanto para mim quanto para quem está recebendo da minha piedade. Então, o apóstolo Paulo nos ensina claramente, irmãos, que existe uma promessa para nós e para aqueles que a gente vai exercer piedade. E sabe qual é essa promessa?
está ali na eternidade, bem pertinho. Daqui a pouco Jesus volta, e a promessa que Ele fez para mim e para você, aquilo que a gente vai receber, está bem próximo. Tem uma recompensa para mim e para você na eternidade. Se talvez eu pudesse um dia pregar sobre a nossa recompensa, o nosso galardão, aquilo que nós vamos receber na eternidade, você ficaria tão feliz, mas tão feliz, que você ia dedicar o resto da sua vida em devoção a Deus. Um dia eu vou pregar sobre isso, prometo. Em terceiro lugar, abre lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Primeira Timóteo 6 e 3 diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a... Tem alguns homens que leem assim, que a teologia é segundo a prosperidade. Mas não é. Mas a teologia, ou seja, a sã doutrina, a saúde do evangelho, ela é segundo a piedade. Versículo 4. Se a pessoa não concorda com a sã doutrina, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Ou seja, fica colocando em dúvida aquilo que é verdadeiro. Dessa atitude, brotam o quê? Invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Os quais imaginam que a piedade é fonte de... Olhe para mim agora. Sabe de quem que esse cara aqui está falando? Ele está falando daqueles homens que creem que a piedade é fonte de lucro. Sabe as pessoas que ficam enganando as outras pessoas, que ficam distorcendo o evangelho? Sabe as pessoas que ficam vendendo o evangelho, corrompendo o evangelho, ou moldando o evangelho segundo a necessidade das pessoas e não o que ele é na verdade? Esses homens estão pensando no lucro financeiro. Por isso que vocês vão ver as maiores palavras de bajulação aí fora. As palavras de bajulação é para agradar o ouvido dos ouvintes, para depois fazerem eles trazer dinheiro para eles. As pessoas são enganadas lá fora, com palavras de bajulação, com controvérsias, com questões teológicas, fora da piedade verdadeira. Porque a piedade, ela nos vai conduzir ao que fala no versículo 6, de 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, a piedade, acompanhada de alegria espiritual, é grande fonte de lucro. Olhe para mim agora. Sabe o que ele está falando aqui de alegria espiritual? A alegria espiritual é quando nós vemos uma pessoa sendo salva para Jesus. A piedade é acompanhada de alegria espiritual quando uma pessoa estava morta no pecado, servia o diabo, estava nas trevas, e depois ela é alcançada por Jesus. Essa é a alegria espiritual dos crentes. Para isso, a piedade é fonte de lucro. O que alegra e motiva o nosso coração é ver uma pessoa salva. Enquanto as pessoas não estão nem aí para aqueles que não conhecem a Cristo, nós verdadeiramente devemos exercer a piedade e nos preocupar com essas pessoas. Quem aqui tem um parente que não conhece a Jesus, um amigo, levante a sua mão. Vamos começar a exercer piedade e nos alegrar primeiro no mundo espiritual, ganhando eles em oração. Vamos ganhar os nossos parentes em oração. Orei muitos anos para minha família conhecer o Senhor Jesus e se render a Ele. Um dia que eu fui consagrado pastor, em 2014, meu pai e minha mãe entregaram a vida para Jesus. Eles não conseguiram firmar os passos, mas hoje eu sei que eles conhecem o Jesus que eu conheço. Meu pai em lágrimas, minha mãe em lágrimas. Quem estava no dia da minha consagração aqui? O André Batista, a Cris, a Bruna. Estava lá, Eric? Não, quem mais? A Ana Júlia? Não, né? Mais alguém aqui? Não. Dona Zilda estava. Ê, Dona Zilda, hein? Você não acompanha nós faz tempo, hein? Dona Zilda é velha de guerra, né? Glória a Deus pela vida da Dona Zilda. Então, irmãos, meu pai e minha mãe entregaram a vida para Jesus no dia em que eu fui consagrado. Foi o maior presente para mim. Chorei até acabar as lágrimas. Foi um presente. Eles não conseguiram firmar os passos, mas hoje minha mãe ora em nome de Jesus. Quando meu pai precisa de uma oração, ele chama eu. Então,
o que motiva o nosso coração a viver aquilo que é certo, aquilo que é correto, é exercer a piedade com alegria espiritual. Temos que nos alegrar. Diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas deveria haver festa na terra também, né? Porque nós estamos vendo umas almas se renderem a Cristo, estamos vendo os pecadores se arrependerem, então deveria ter festa aqui também, né? Não é fazer um churrascão toda vez que uma alma for alcançada. Quem concorda, diga amém. Churrascão de picanha. Quem vai pagar é o Tiago do Comercial Oliveira e o Cezão da Top Store. E a Lunes também, filmes lá, o nosso irmão Luciano. Os 3 empresários aqui da igreja vai pagar o churrascão. Ganhou uma alma, churrasco, picanha. Linguiça cuiabana e filezinho de coxa na mostarda, ó. Os irmãos estão com fome, fala, para pastor, para com isso. Devia haver festa na terra também. Sabe como que a igreja está hoje? Irmão, uma alma se rendeu a Jesus, a pessoa está salva. Glória a Deus, irmão, valeu pastor, isso não é. Quando o Palmeiras faz gol, o Eric, pá. Quando o Corinthians faz gol, eu falo, é. Mas quando uma alma é salva, ele tem que fazer, glória a Deus. As coisas mais importantes, irmão, desse mundo, irmão, é as pessoas. As pessoas pela qual Jesus morreu. Amém? Não vamos permitir mais que as falsas palavras de bajulações e de engano, as fábulas que os homens contam, enganem o nosso coração. Não vamos mais permitir que esse falso evangelho entre nos nossos corações. Quando você for ouvir pregações no YouTube ou no Facebook, cuidado com o que você ouve. Aquilo pode corromper o seu coração. Continue exercendo a piedade com zelo e verdade e justiça, e certamente a sua vida vai ser mais edificada. Se alegra quando uma pessoa é salva. Se alegra quando Deus usar a sua vida para abençoar outra vida. Abre as suas mãos assim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos de uma forma especial nessa noite, a fim de que nós possamos exercer piedade. Com o Senhor, Teusebeia, já temos exercido, queremos continuar exercendo. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para começar a exercer ósios, que é a compaixão ao próximo. Se colocar no lugar deles de dor, de angústia, de tristeza e de necessidade. Olhar o próximo como o Senhor olha, com os teus olhos de amor. Enxergar as necessidades dos meus irmãos como o Senhor também enxerga. Então, aqueles que estão com mãos estendidas, Pai, e têm fé para receber isso, Pai, eu oro nesse momento pedindo que o Senhor capacite cada um deles, com recursos espirituais, com recursos emocionais, com afetos, amor, e também com recursos materiais. Abençoa os teus filhos para que eles também possam abençoar outros. Abençoa-nos, Pai, assim como o Senhor também moveu o coração e abençoou o bom samaritano, que se compadeceu daquele homem à beira do caminho, que estava morto e havia sido assaltado. Nos ajuda a olhar para as pessoas que estão à beira do caminho, a começar pela nossa casa, pelos nossos filhos, o nosso cônjuge. Nos ajuda a olhar para as pessoas que estão à beira do caminho, no nosso trabalho, nas ruas, nos hospitais, nos presídios, meu Pai. Nos ajuda a olhar com olhos de amor para aqueles que precisam das nossas mãos estendidas. Então eu oro abençoando essas mãos que estão preparadas a ponto de receber algo do Senhor nessa noite. Eu oro abençoando os teus filhos, para que eles sejam movidos nessa noite pelo Espírito Santo, a exercer a verdadeira piedade no Senhor. A exercer a piedade bíblica, a piedade justa, a piedade certa, a piedade direcionada pelo Senhor. Muitas pessoas serão abençoadas por essas mãos que estão estendidas. Muitas pessoas vão dar de comida para os seus filhos, vão ter pão à sua mesa, por essas mãos que estão estendidas para receber. Muitas pessoas receberão um cumprimento, um abraço, receberão, meu Pai, uma palavra de amor por essas mãos que estão estendidas. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira palavra que o Senhor nos deu. As boas novas que salva, que liberta, que transforma e que abençoa a vida das pessoas. As boas novas, Pai, elas são acompanhadas de fé e obras. Então move o coração da tua igreja para continuar exercendo fé e obras, mas principalmente com piedade. A piedade é fonte de lucro quando nós vemos vidas sendo salvas. A piedade é fonte de lucro, ela é proveitosa quando nós vemos pessoas sendo alimentadas, quando nós vemos pessoas saindo de um estado de depressão e voltando à vida feliz de novo. A piedade, Senhor meu Deus, ela é exercida com amor e zelo, quando o nosso coração é movido a obedecer a Tua palavra, e nos ajuda a obedecer a Tua palavra, meu Pai. No fim da parábola do bom samaritano,
O Senhor ensinou aqueles legalistas da lei, mas o Senhor também nos ensina nessa noite, dizendo: vá e faça igual fez o bom samaritano. O Senhor não está preocupado com a nossa descendência e nem com a nossa profissão. O Senhor está preocupado com aquilo que está movendo o nosso coração. O Senhor não está preocupado com o que nós temos, o Senhor está preocupado com quanto nós podemos compartilhar. Se o Senhor nos deu X, Y e Z de recurso, o Senhor sabe, meu Pai, a quantidade que nós temos também para compartilhar, Senhor. Então move os nossos corações em compaixão. Move os nossos corações em compaixão, em amor sincero e verdadeiro, Senhor. Não nos deixa, meu Pai, gastar R$200 num restaurante e não conseguir gastar R$100, meu Pai, ou os mesmos 200 numa cesta básica. Não me deixa ser egoísta para comer todo final de semana um lanche no lancheiro ou uma pizza, Senhor meu Deus, e não me lembrar de comprar uma cesta básica ou duas e uma caixa de leite para os pobres. Não me deixa, Senhor, ser negligente igual aquele sacerdote, igual aquele legalista, igual muitas pessoas que se denominam igreja estão sendo aí fora. Não me deixa me preocupar comigo mesmo demasiadamente a ponto de me esquecer do meu próximo. Me ajuda a exercer a piedade verdadeira. Foi para isso que o Senhor chamou a igreja. Foi para isso que o Senhor lavou a igreja com o sangue. Foi para isso que o Senhor justificou a igreja. Porque o Senhor deu uma missão para ela nessa terra. E a missão da igreja é exercer piedade. Nos ajuda a fazer isso. Nos ajuda a fazer isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.